Bom, gente, estamos de volta. Vamos falar agora sobre a Revolução Industrial e as fases do sistema capitalista, né? Já que nós entendemos o sistema capitalista, como que ele funciona, né? Já fizemos uma retrospectiva sobre esses fatos na história. Então, o sistema capitalista, ele é dividido em 4 fases. O capitalismo comercial, o capitalismo industrial, o capitalismo financeiro monopolista e o capitalismo informacional. Cada uma dessas fases acaba sendo influenciada pelas revoluções industriais, menos o capitalismo comercial, que ele também é chamado de pré-capitalismo. Por quê? Porque ele ocorreu antes da consolidação mesmo do capitalismo, que foi a partir da primeira revolução industrial, que marcou a introdução da industrialização no mundo. O capitalismo comercial, ele é marcado no período das grandes navegações entre os séculos XV e XVIII, que foi quando surgiu as indústrias. Nesse período aí, foi um período de colonização, em que países europeus, especificamente Portugal e Espanha, eles estavam percorrendo o mundo, saindo da Europa e indo para a América, para a África, para a Ásia. Na verdade, eles faziam grandes comércios, rotas de comércios para as Índias. E dessa forma, eles acabaram gerando um acúmulo de capital. A forma econômica era absolutista, gente. Por quê? Porque o sistema era monárquico, era o rei, era o governo que dominava, que controlava a economia. Então, já que era colonização, havia a metrópole e havia o país colonizado, no caso a colônia. E aí nesse mapa aí vocês podem ver toda a rota de comércio desses países, com destaque para Portugal, que nós conhecemos bem, que Portugal colonizou o Brasil, e Espanha também, que ficou responsável por maior parte da América. E nessa época também teve França, também que destaca, mas principalmente Portugal e Espanha, que fazia todo esse percurso aqui de comércio. Um grande comércio que se deu nessa época, gente, foi o tráfico de escravos que vinham da África. Aqui tinha a rota da seda, das especiarias que eles buscavam aqui na Índia para levar para a Europa. E eles basicamente queriam interromper aqui todo o processo, todo o monopólio da economia, do comércio italiano em relação à Ásia. E aí eles iniciaram esse processo aí de rota comercial que marcou o sistema capitalista da época, chamado de capitalismo comercial. Esse período, a gente, ficou conhecido também como mercantilismo. Por que mercantilismo? A política econômica praticada pelos estados era absolutista, como eu disse para vocês, era o rei que controlava a economia. O objetivo era o quê? Fortalecer o Estado e a burguesia. A burguesia era aqueles que dominavam as rotas comerciais, né? O comércio da época. E qual era a riqueza, a base da riqueza? Era o metal, gente, era o ouro, era a prata. Lembra que Portugal fez uma limpa aqui no Brasil? E eles também tinham como objetivo manter a balança comercial favorável, que quer dizer que quanto mais vender, melhor para a economia
do Estado. E aí, como o governo era absolutista, pregava-se a intervenção, havia a prática da intervenção do Estado na economia. Havia também o protecionismo, né, as taxas para proteger a concorrência de forma que não atrapalhasse o desenvolvimento do comércio na metrópole. O metalismo, quanto mais ouro e prata, mais rica era a nação. E vender mais do que comprar era o lema dessa política aí mercantilista do período do capitalismo comercial. É comercial por quê? Porque o acúmulo de capital dessa época, né, de dinheiro, era com base no comércio, ok? Mas aí, depois disso, em meados do século XVIII, acontece a primeira Revolução Industrial, gente, que foi baseada a partir de várias invenções. E uma delas foi a invenção da máquina a vapor, o descobrimento do carvão como combustível e também o minério de ferro, também para o ferro nessa época aí eram as matérias-primas da época, e o algodão, a lã também acabou favorecendo a ocorrência da primeira Revolução Industrial, que se deu na Inglaterra, gente. A Inglaterra foi o primeiro país a se industrializar no mundo. E as indústrias de foco dessa época aí eram as indústrias têxteis. Então, combustível era o carvão mineral, matéria-prima era o ferro, o algodão, e as indústrias era a indústria têxtil. Antes das revoluções industriais, tudo era manual, era manufatura, era artesanal. Mas com a industrialização surgindo, tudo muda. Por quê? A produção começa a se acelerar e o capitalismo começa a consolidar e a acumulação de capital começa a crescer nesse sistema. O que favoreceu a Inglaterra ser o primeiro? Na verdade, a Inglaterra foi o principal país a se industrializar. Foi o único, na verdade, por um bom tempo. Ele ficou exclusivo. Então, vamos ver aqui. Tinha grande reserva de capitais oriundos da exploração de sua colônia na América e da Índia, onde os britânicos haviam fundado várias feitorias após terem expulsado os portugueses. Possuía um Estado afinado com os interesses do capitalismo inglês, responsável por criar legislação favorável ao empreendimento burguês, principalmente após a Revolução Gloriosa de 1688. Isso favoreceu o acúmulo de capital da Inglaterra. Também, a Inglaterra também possuía, gente, muita matéria-prima, muita lã, por conta da política de cercamento dos campos, promoveu também o êxodo rural, havia mão de obra barata para a Inglaterra nessa época e tinha grandes reservas de carvão, que foi o principal combustível para mover as máquinas a vapor, que aí eles inventaram os TA hidráulico, mecânico. Também nessa época a energia hidráulica também já estava se iniciando, mas principalmente a força do vapor. Isso proporcionou pioneirismo inglês nessa época. O capitalismo industrial, a produção industrial torna-se mais importante. Por quê, gente? Porque as máquinas, de um processo manual para um processo mecânico, a produção é muito maior. O trabalho assalariado, ele torna-se a relação
típica do capitalismo, porque o trabalhador aí ele passa literalmente a vender sua força de trabalho para o capitalista, que é o proprietário. Nessa época aí, gente, Karl Marx ele chamou de a mais-valia. O trabalho torna-se mercadoria. Olha o que diz aqui. Mais-valia é o termo usado para designar disparidade entre o salário pago e o valor do trabalho produzido. O que o capitalista pagava para o trabalhador era bem inferior ao que realmente valia, porque o trabalhador ele fazia basicamente tudo e a maior parte da renda gerada ficava para o capitalista. De acordo com a produção nessa época também aí, foi necessário uma busca de mais matérias-primas, mais mercado consumidor para os produtos. E isso levou a uma nova colonização. Na época do capitalismo comercial, era a América o principal a ser colonizado e a África um pouco. Mas com a introdução da indústria e a necessidade de mercado consumidor, de matéria-prima para os produtos e mão de obra barata, gente, os países europeus, que primeiramente foi a Inglaterra que se industrializou, mas com o passar do tempo, outros países também começaram a se industrializar, aí eles começaram a colonizar territórios na África e na Ásia. Eles começaram a fatiar. Dessa forma, colônia, metrópole, eles iniciou uma forma de produção chamada de DIT, DIT, que significa Divisão Internacional do Trabalho. No capitalismo comercial, a metrópole a colônia fornecia barato a matéria-prima para a metrópole e tinha que comprar, tinha um acordo, tinha que comprar os produtos modificados da metrópole. No capitalismo industrial, que as indústrias já haviam surgido, era basicamente a mesma coisa. A colônia fornecia a matéria-prima, a mão de obra barata e, em contrapartida, comprava os produtos industrializados desses países que já estavam industrializados, gente. Nesse período da industrialização, lembra que o absolutismo, no capitalismo comercial, era o governo absolutista, a política mercantilista, o governo era que controlava tudo, mas com a industrialização e novos proprietários surgindo e a ambição pelo lucro aumentando, um cidadão chamado Adam Smith, ele institui a economia liberal, chamada de liberalismo econômico, que tem por objetivo o livre comércio entre os países, que foi a partir daí que começou a instituir a formação de blocos econômicos, a não intervenção do Estado na economia, ou seja, a economia passou a ser comandada, voltou a ser de mercado, e a livre concorrência, entre as empresas, cada qual produzindo o seu, correndo atrás dos seus interesses. Depois desse período, gente, acontece a segunda revolução industrial, que ainda está no período da fase industrial ainda do sistema capitalista. Eu queria chamar a atenção para vocês assim, que a industrialização antes era só na Inglaterra, no Reino Unido,
ela começa a se espalhar também por diversas regiões da Europa, atingindo países como França, Alemanha, Itália, Bélgica e Holanda. Em outros continentes, o processo de industrialização também alcança os Estados Unidos e também o Japão. Então, a industrialização começa a se expandir pelo mundo. O que muda, gente, da revolução, da primeira revolução industrial para a segunda revolução industrial? É que enquanto na primeira o combustível era o carvão mineral, na segunda descobre-se o petróleo e a eletricidade, a energia hidrelétrica, gente. E várias invenções, várias novas invenções surgem a partir daí e começa a modificar o processo de produção, começa a acelerar tudo e a economia começa a passar por muitas transformações. O minério de ferro ele começa a ser aperfeiçoado porque surge as siderúrgicas, as metalúrgicas, com isso surge também as indústrias automobilísticas, ocorre a invenção do automóvel, do avião, gente. Na primeira revolução industrial ocorre também a invenção acho que é na segunda, se eu não me engano, do telégrafo e na segunda revolução, do telégrafo e do telefone, que também melhora a comunicação, gente, pelo mundo. Olha quantas invenções surgem. Com o descobrimento do petróleo, novas máquinas movidas a combustíveis, surge a eletricidade e começa a formar grandes empresas, mega empresas, gente, do aço, e pensa como a economia, o sistema capitalista, ele começa a ganhar mais espaço no mundo. E é nesse período aí que a base da economia, né, o capital, a origem dele é industrial, não só mais comercial, mas industrial, ocorre várias transformações. Isso aqui eu já apresentei para vocês. Aumenta a produção, começa a aumentar a urbanização, a população aumenta, várias mudanças ocorrem, várias invenções surgem, o que modifica muitas coisas. Nesse período, passa a se denominar uma nova fase do sistema capitalista, que é chamada de capitalismo financeiro. Eu queria só ressaltar uma coisa, que quando entra uma fase, não deixa de existir a outra, elas continuam caminhando. Então, no capitalismo financeiro, o capital continua industrial também, porém, há um aperfeiçoamento em que há uma parceria aí agora entre o capital industrial e o capital bancário. As empresas, elas passam a se associar aos bancos. Quando elas não procuram bancos que já existem, elas criam o próprio banco para poder financiar sua própria empresa. No capitalismo financeiro, também surgem as bolsas de valores. Por quê? Como as propriedades elas são privadas, as empresas colocam à venda parte das suas empresas, do seu capital à venda nas bolsas de valores em forma de ações. E isso acaba sendo um processo para poder ampliar os lucros, a rentabilidade dessas empresas, dessas indústrias. Então, o capitalismo financeiro, gente, ocorre no pós Primeira Guerra Mundial. A segunda revolução industrial é entre meados do século XIX e meados do século XX. Então, o capitalismo financeiro está nesse período aí do final do século XIX
início do século XX, é o período do capitalismo financeiro. Então, olha que necessidade de multiplicar capitais acumulados, a evolução das bolsas, né? Bolsas de valores, bancos, corretoras de valores. Olha aqui que eu falei, união do capital industrial com o financeiro. Caracteriza pelo mercado de capitais e pelas bolsas de valores. Gente, as empresas elas ficam tão grandes que começam a ficar ambiciosas, e aquela livre concorrência que beneficiava o mercado consumidor faz com que essas empresas comecem a construir monopólios e oligopólios para poder controlar, gente, preços e oferta dos produtos no mercado, para acabar com a concorrência entre as empresas. A concorrência favorece o consumidor no seguinte: se tem a empresa A e a empresa B que vende o mesmo produto, eu tenho a opção de comprar na empresa, naquela marca que for mais barata, de melhor qualidade. Mas formando, gente, os monopólios, quer dizer, quando uma única empresa controla aquele setor da economia, ou oligopólios quer dizer várias empresas que controlam, aí a concorrência é eliminada. Então as empresas começaram a se unir para poder gerar mais lucros e formar esses monopólios e oligopólios. Então a preocupação com a concorrência cada vez mais acirrada, tá vendo? Empresas e empresários criam monopólios e oligopólios, controle de grandes grupos econômicos, domínio de determinado segmento de produção e de serviço. Esses monopólios e oligopólios, gente, eles se organizam de forma diferente. Olha, truste, cartel, holding e conglomerados. O que é um truste? É quando a empresa ela busca formar o controle do preço daquele produto. Somente ela quer vender, ofertar aquele produto. Então, nesse caso aí, ocorre a união, a fusão de uma empresa. Então, uma empresa pode comprar outra e se tornar uma única empresa e monopolizar aquele setor. Aqui o cartel, diferentes empresas com produtos semelhantes fazem acordos para dominar o mercado, estabelecendo um preço comum e dividindo os mercados entre si, inviabilizando a livre concorrência. Gente, essas parcerias para controlar a oferta e para controlar preços é simplesmente para acabar com a concorrência e eles obterem mais lucros no mercado. E tem as holdings, que é uma empresa que ela controla, ela é dona de outras empresas quando ela detém a maior parte das ações daquela empresa. E os conglomerados, concentração e centralização dos capitais de várias empresas, ampliando e diversificando os negócios a fim de dominar a oferta de produtos e serviços controlados por uma holding. Então, várias empresas que ofertam vários produtos e que dominam o mercado, eles são chamados de conglomerados. Aqui explica melhor, vamos entender isso aqui. Isso aqui tem no material de vocês, gente. São os trustes verticais que controlam as etapas da produção desde a retirada da matéria-prima da natureza e a transformação em produtos até a distribuição das mercadorias. Quando os trustes ou empresas de menor porte fazem acordos entre si, estabelecendo um preço comum, dividindo os mercados potenciais e, portanto, inviabilizando a livre concorrência em um determinado setor da economia, criam um cartel. Então, quando várias empresas se unem para controlar o preço,
formam um cartel. A diferença do cartel é que nós vamos ver que, ó, diferentemente do que acontece no truste, no cartel não há perda de autonomia das empresas envolvidas. O truste é o resultado de processos tipicamente capitalistas, concentrando a centralização de capitais, que levam a fusões e incorporações de empresas de uma mesma cadeia produtiva em determinado setor de atividade. Por exemplo, a Sadia e a Perdigão, elas se uniram e formou a empresa chamada Brasil Foods, que acaba se tornando dono de várias marcas nesse sentido, aí dominando o mercado. Se um truste combina com outros para vender, tabelar os preços no mercado, controlar os preços, aí já cria-se um cartel. Já o cartel é consequência de acordos entre grandes empresas com o intuito de compartilhar determinados mercados ou setores da economia. O truste se torna uma só empresa, enquanto que o cartel é só um acordo. Eles continuam livres, gente. Os maiores conglomerados são norte-americanos e japoneses. Aqui tem o exemplo da General Electric, gente, só para vocês entenderem. Uma das maiores e mais internacionalizadas empresas do mundo, atua em diversos setores e fabrica uma grande variedade de produtos. Olha para vocês verem, lâmpadas, fogões, geladeiras, equipamentos médicos. Então, uma variedade de coisas, gente, turbinas para hidrelétricas. Outro conglomerado que se destaca no mundo é o Mitsubishi Group, que fabrica desde alimentos, automóveis, aço, aparelhos de som, televisores, navios, aviões. Olha, o Mitsubishi tem como financiador o Banco Mitsubishi, que após a fusão, Tóquio Mitsubishi se tornou o maior do planeta. A gente, o maior conglomerado do planeta é o Tóquio Mitsubishi. E olha para vocês, lembra que nós falamos do capitalismo financeiro? A empresa, ela mesma cria o banco para financiar. E aí o tempo passa, gente, e após a Primeira Guerra Mundial, que está nesse período aí do capitalismo financeiro, lembra do liberalismo que Adam Smith colocou, da não intervenção do Estado na economia? O capitalismo ele passa por vários processos nesse íntere aí. Após a Primeira Guerra Mundial, entre a primeira e a segunda, acontece uma crise no sistema capitalista que ocorre a quebra da Bolsa de Valores em Nova York, que é chamada de crise capitalista de 1929. Nessa crise capitalista, acaba voltando a intervenção do Estado na economia, que é chamado de keynesianismo. Esse Keynes ele acaba implantando isso, porque com a crise na economia capitalista, o mundo inteiro, gente, que era capitalista, estava em crise. A economia estava desintegrada, a economia capitalista, então precisava se fazer algo a respeito. E nesse caso aí, criou-se um plano chamado New Deal, que significa novo acordo nos Estados Unidos, e nesse plano o governo passa a interferir na economia para poder acabar com a crise. Então, nesse caso aqui, o Estado passa a assumir um duplo papel de empresário, né, implantando estatais, e o planejador. Isso, nesse período aí, volta a intervenção do Estado na economia para poder acabar com a crise que atingiu todo o planeta, gente, em 1929. E aí, já no final da década, no final do século XX, surge uma nova política econômica, que é chamada de neoliberalismo. Porque, olha, década de 1970 e 1980,
keynesianismo contestado. Aqui nesse período aqui, gente, a crise já tinha passado, né? O capitalismo volta a se desenvolver normalmente, e aí os proprietários, os capitalistas começam a questionar a intervenção do Estado na economia. E aí agora eles criam um novo liberalismo, neoliberalismo, um novo liberalismo. E quais as práticas agora? O que eles começam a argumentar? Que o Estado estava tendo altos gastos em educação e em saúde, né, controlando sozinho. Era necessário dar prioridade ao Estado com esse novo liberalismo. A necessidade de um Estado mínimo, ou seja, o mínimo de intervenção do Estado na economia. Foi aí, gente, que começaram a privatizar as empresas estatais dos países, né? Começou a fase de privatizar, para que tirasse, descentralizasse o Estado do controle da economia e passasse para a mão privada, que é uma característica marcante do sistema capitalista. Então, nesse caso aí, olha, nesse neoliberalismo, o governo está de boa, tá vendo? Ameniza a intervenção dele. Olha os bancos, né? Só gerando lucros, e os cidadãos, que é o mercado consumidor, que está sustentando, de certa forma, o mercado. E a outra fase do sistema capitalista é o capitalismo informacional, gente, que basicamente é esse período que nós estamos hoje numa fase de transição para uma outra fase da industrialização, que seria a quarta. Mas, após, no período de Guerra Fria, naquela época lá das disputas, né, da invenção dos satélites, que começa a inventar novas tecnologias, começa uma nova fase da industrialização, que seria a terceira revolução industrial. Aí começa-se a marcar o período do capitalismo informacional, que essa terceira revolução industrial, gente, ela é chamada também de revolução técnico-científica informacional, que para alguns estudiosos eles colocam que foi a partir da década de 70, com o surgimento da indústria robótica no mundo. Então, nessa terceira fase da industrialização, começa a dar um salto, gente, de tecnologia, e o mundo é contemplado com invenções que começam a revolucionar mesmo a comunicação, os meios de transportes, a produção econômica, né, as indústrias. De uma forma geral, tudo começa a melhorar. Então, conhecimento como ferramenta fundamental. Nessa fase, gente, do capitalismo informacional, que está atrelado com a terceira revolução industrial, não é mais a força do trabalho que conta, mas agora é a criatividade, a participação nessas invenções, na adaptação dessas novas invenções, que vai contar de agora para frente. O mercado de trabalho tem buscado pessoas inovadoras e criativas para atender essas novas invenções. Então, as tecnologias como informática, né, que melhorou os meios de comunicação, via satélite, robótica, internet, gente, cabos de fibras ópticas, acelerar o processo de produção e provocar o aumento de desemprego estrutural e também tecnológico. Por quê? Porque começou a surgir as máquinas, os robôs, a automação nas fábricas, nas indústrias, que tem substituído a mão de obra humana por essas máquinas, e que tem gerado um desemprego muito grande nessa nova etapa, gente.
A tecnologia vai proporcionar qualidade de vida, mas gera outros transtornos também. Então, características da revolução técnico-científica. Então, novas tecnologias da informação possibilitam a formação de redes digitais, a programação por computador da produção e do serviço, aceleração dos fluxos de capitais, informações e mercadorias. Então, fica tudo mais rápido, gente, tudo mais instantâneo, tudo mais imediato nesse período que nós nos encontramos. Então, a produção industrial aproxima-se espacialmente de grandes centros de pesquisa, buscando novas tecnologias e mão de obra qualificada. Mesmo que não haja utilização de matéria-prima, há grande valor agregado ao produto final. Desenvolvimento da biotecnologia, da genética, da robótica, expansão da informática, telefonia móvel e da indústria aeroespacial. E a formação dos tecnopolos. Os tecnopolos, gente, são polos industriais que ficam próximos a universidades com o objetivo de inventar coisas novas, de inovar a tecnologia. E quando fala de biotecnologia, é a tecnologia da vida, que fala de clonagem, aqui fala de células tronco, tudo está atrelado aqui também, né, com a ciência da genética, tudo. Então aqui o Vale do Silício, que é onde tem o silício, que é a matéria-prima para os computadores, gente, para os cabos de fibras ópticas. Tem aqui em Cambridge, parece, se eu não me engano, na Inglaterra, no Reino Unido. Em Campinas, gente, tem o Tecnopolo também. Nesse período também foi o neoliberalismo, né, que eu já falei, das privatizações. E também a produção com peças fabricadas em várias partes do mundo, que está relacionado à DIT, a nova DIT, que a Divisão Internacional do Trabalho. Eles têm procurado peças aonde for mais barato. E aqui nesse slide aqui eu cito essas inovações e também esses tecnopolos, né, que são responsáveis pelas invenções desse período que nós estamos vivendo agora. Aqui tem um resuminho, né, das 3 revoluções industriais. A primeira, Inglaterra, carvão mineral, a fonte de energia, e as indústrias têxtil, siderúrgica e as máquinas a vapor marcou esse período. A segunda revolução já foi contemplada, além da Inglaterra, Estados Unidos, França, Japão e Alemanha. O petróleo e a energia elétrica foi a fonte de energia e novas indústrias, gente, petroquímica, automobilística, metalúrgica, vem proporcionar um salto na produção econômica mundial, consolidando ainda mais o sistema capitalista no mundo. E a terceira revolução, os principais aí Estados Unidos e Japão, que não descarta os demais, viu? Uma nova fonte energética nuclear, além de outras fontes, gente, alternativas como energia solar, eólica, hidrogênio, tudo faz parte desse novo período. As indústrias, uma variedade inovadora, aeroespacial, robótica, de transportes, né, o toyotismo, que vem colocar no mercado, né, uma variedade de meios de transportes, a biotecnologia, a química fina, que veio assim dar direcionamento para as utilidades do petróleo. Então foram grandes descobertas que veio assim melhorar a qualidade de vida, mas ao mesmo tempo trazer algumas desvantagens no sentido de que nem todos são contemplados por essas inovações e têm suas vidas melhoradas.
Depois eu vou disponibilizar esse slide, vocês vão estar vendo essa síntesezinha aqui, gente, viu? De cada fase do sistema capitalista com as revoluções industriais, ok? Aqui também é outra síntese, é uma linha de tempo, bem resumidinha, que eu não vou discorrer para vocês, para não ficar muito grande o vídeo, que já está bem grandinho. E aqui tem como é que era a produção econômica, né? A DIT, a Divisão Internacional do Trabalho, em cada fase, no capitalismo comercial, no capitalismo industrial e no financeiro e nos tempos atuais, que também, gente, essa parte do capitalismo informacional, revolução técnico-científico, eles chamam de globalização, que é o que nós vamos estar estudando na sequência, no próximo estudo nosso, ok? Próximo conteúdo. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido. Beijo, fiquem com Deus.